Então tá, pessoal. Bom, bom dia a todos. Para quem não conhece, sou Marcelo Pacheco, diretor comercial da IntegraSul. Estamos aqui hoje com o Anderson de Godoy, nosso analista de cibersegurança Red Team. Então, o Anderson trabalha aí na nossa equipe de Red Team e vamos falar um pouco hoje sobre pentest de aplicações web. Então, o Anderson vai fazer aí uma apresentação na prática, aí mostrando as técnicas, algumas técnicas que podem ser utilizadas. A qualquer momento, quem quiser estar fazendo questionamento, pode mandar no chat aí, que é o final da apresentação, e o Anderson vai poder estar respondendo aí. E desejo aí a todos um ótimo papo seguro, e Anderson, passando aí a palavra aí para você. Valeu. Vou compartilhar minha tela aqui, só me confirma se vai aparecer certinho. Estão vendo a minha tela? Ok, está aparecendo. Show. Ah, aqui. Bom, falar um pouquinho sobre a IntegraSul inicialmente, aí, não sei se todo mundo já conhece, a IntegraSul está com mais de 23 anos de experiência no mercado. Recentemente a gente completou 24 anos, né? E como estudos já comprovaram que a adolescência já passou, já está quase nos 20 anos, então eu digo que a gente está entrando na nossa fase adulta agora, mais ou menos. A gente está situada em Caxias do Sul, né? E todos os nossos colaboradores aqui Anderson, só possuem. desculpa lhe atrapalhar, ou de repente se puder, eu acho que o microfone está dando um chiadinho. Tá dando chá, não? Deixa só Faz eu parte ver aí se não é. quando se faz ao vivo, né? Assim. Pode compartilhar. Deixa eu ver se não é o noise suppression aqui. Tá ainda chiando? Tá Consegue ver se chiando. tá chiando? Sim, tá chiando Tá aí. chiando. E agora? Melhorou? Piorou? Tá chiando. Hum, Só se eu trocar o meu. Deixa eu ver aqui, ó. E agora? Melhorou? Continua um pouco. Tem chiado. Tem chiado ainda? Pouco. Deixa eu tirar esses. Eco cancele aqui. Olha se melhorou ou se piorou. Pode falar mais um pouco? Claro, vamos fazer a apresentação sobre o Agora deu pentest. uma melhorada. Agora melhorou. Vamos Boa, lá. Qualquer boa. coisa avisa. Sim, qualquer coisa me avisa. Ele tem as configurações do próprio Zoom de noise cancelling aqui. Eu acho que ele ferra com o meu microfone. Compartilhar de novo aqui minha tela. Tá ok agora? Tá vendo a tela? Sim. Show de bola. Então, eu estava falando sobre a IntegraSul ali, né? Então, nós temos equipes certificadas, especializada para tudo, com diversos parceiros, aí, mais de 300 clientes, mais de 23 anos de experiência, certificações técnicas, satisfação dos nossos clientes nos atendimentos, né? E também temos as vulnerabilidades detectadas no último ano, mais de 1 bi. Tá? Mas hoje o que a gente vai comentar é sobre o pentest. Eu vou dar uma passada sobre como funciona na parte da teoria nosso serviço de pentest e posteriormente eu vou botar isso em prática, né, numa apresentaçãozinha mais técnica, digamos assim, de como funciona o nosso processo de teste de aplicações, né, ok? Mas antes a gente precisa saber se se vocês sabem se as informações de vocês estão seguras e por quê, né? Então, o teste de intrusão ali, o caso do pentest, é um conjunto de técnicas, ferramentas para a gente detectar ou até mesmo testar como está a segurança do ambiente corporativo de vocês. Esse é o ponto principal, é simulando como se fosse um atacante real. Essa é justamente a ideia, sem ter, geralmente sem ter um conhecimento, né, da infraestrutura ou até mesmo da aplicação, fazer a tentativa de ganho de informações ou exploração de vulnerabilidades. E claro que com estes testes é possível desenvolver um foco melhor de como se proteger e o que proteger também em determinado momento. Né? Então, como eu tinha comentado, o pentest ele é a simulação de um ataque real.
onde a gente faz a coleta das informações, posteriormente análise de vulnerabilidades, explorações, gera um relatório, e temos alguns dos testes que são feitos ali, SQL Injection, Buffer Overflow, Brute Force, XSS, entre outros, tá? Por que fazer um pen test? Bom, obviamente hoje com a LGPD aí em voga, né, todo mundo tem que se adequar e tem que saber o que pode ou não ocorrer. Então, evitar que os dados confidenciais dos clientes sejam expostos é o principal caso, né, principalmente aqueles que armazenam esses dados de clientes. Mas não só isso, hoje a informação é o bem mais importante de todas as empresas, basicamente. Então, garantir que a sua informação não seja acessível por algum atacante, né, alguém malicioso que não deveria ter esse acesso. Proteger a reputação e a credibilidade da empresa, evitar aqueles defacement que o pessoal faz, de pichação de sites, entre outros. E a alocação de recursos de acordo com a prioridade do sistema, né? Daqui a pouco a gente está protegendo um sistema novo que ah, talvez não tenha alguma falha explorável, alguma coisa, e está esquecendo um legado que também está público para a internet, que deveria estar sendo, que está mais visado. Conhecer as vulnerabilidades e adequação com todas as políticas LGPD, PCI, Data Security, entre outros, né? Os tipos de pentest, isso aqui é uma explicação bem básica, obviamente, né? Então, dividido entre três tipos de teste: black box, white box e gray box. Black box é sem conhecimento nenhum da análise. Geralmente é passado alguma informação de URL, IP ou somente uma informação de domínio em que tenha que se fazer uma pesquisa e a partir daí é feito todo o levantamento de informações sobre aplicações que possam estar públicas, pontos de entrada e aí os testes em si. Já no white box ali, tu tem conhecimento da informação por completo. Geralmente os testes de white box ali que são feitos, a gente faz os pentestes internos com essas informações, onde a gente ganha um acesso com um usuário através de uma VPN e dispara os testes internos na estrutura do cliente ali, com acesso a algumas redes e quais são os ganhos que a gente teria com este usuário, que informações a gente conseguiria extrair. E no Gray Box tu tem algumas informações, né? Pode ser tu tem somente um usuário de acesso à aplicação, se é uma aplicação determine, e que informações esse usuário consegue extrair, né? Daqui a pouco tu tem outros clientes cadastrados dentro dessa aplicação, eu como um usuário cadastrado dentro dela, que informações eu consigo acessar dentre outros, né? Tá? Também todos são ataques reais, né? Simulação de ataques reais, ah, mas cada um com as suas particularidades. Não conhecer nenhuma informação, ter acesso a todas as informações ou ter acesso a somente algumas informações. Basicamente é isso. Um pouquinho sobre metodologias, tá? O pentest, cada um pode seguir várias metodologias e essa é a ideia mesmo, no entanto que nós não seguimos somente uma metodologia. Mas é importante ter uma metodologia para te ter um passo a passo a seguir nesses testes, né? Simplesmente não pular etapas ou não esquecer algumas coisas. E como para tudo, a metodologia ela é uma base para que a gente tenha um rumo, um norte a seguir. Tá? Tem algumas metodologias mais conhecidas, como o PTS, o SSTMM, dos testes de intrusão ASP Top 10, nós vamos falar mais à frente sobre ela ali, e também do NIST, tá? Hoje, a IntegraSul utiliza a PTS em conjunto com a OASP. Por que nós utilizamos a PTS? Tá? Porque dentre as metodologias, acreditamos que a PTS é a mais completa, que ela tem alguns passos a seguir. Então, além de seguir todos os passos que a PTS recomenda ali de sequência a se seguir, a gente ainda adequa os clientes a partir dos testes dentro da WASP Top 10. A WASP Top 10 ela é um conjunto de vulnerabilidades criados pela comunidade de segurança ali, né? Com as 10 vulnerabilidades mais comuns encontradas em aplicações web. Então, participam algumas empresas de certos testes,
são levantadas as vulnerabilidades dessas empresas e com ela é gerado essa lista de categorias de vulnerabilidades. Então, a gente faz todos esses processos aqui da PTS, Intelligence Gathering, levantamento das informações, Threat Modeling, reunir as informações relevantes de cada alvo, quem é o alvo principal nesses casos, que informações a gente pode utilizar de um para atacar outro, análise de vulnerabilidades a partir dos levantamentos dessas informações, a gente pode fazer a descoberta dessas falhas ali, né, por versionamentos, por aplicações sendo utilizadas. A parte da própria exploração, se foi identificada alguma vulnerabilidade, que exploração pode ser feita. Pós-exploração, geralmente é escalonamento de privilégios, se é possível, movimento lateral. E depois a parte de reporte. Todos esses testes, todas essas sequências são relatados no relatório, com criticidade, enquadramento dentro da OASP e qual é a vulnerabilidade, a descrição daquela vulnerabilidade identificada e uma possível correção. Então, tudo isso vem dentro da parte de report. E a OASP, que nem eu tinha comentado, é uma comunidade que traz artigos, metodologias, documentações, ferramentas, tecnologias, campos de segurança de aplicativos web. Ela é a lista top 10 ali, cada 3 anos, basicamente, ela é atualizada. A última versão era de 2017 ali, que ela já estava há bastante tempo sem ser atualizada. E aí, em 2021, foi atualizada novamente. E ela possui estas categorias: Broken Access Control, né, a garantia de que não tenha vulnerabilidades no controles de acesso; Cryptographic Failures, é a parte de controle de criptografia, uso de TLS, e além disso foi introduzido da de 2017 para 2021 a parte de Sensitive Information, Information Disclosure, está dentro dessa parte ali também. Injection, que é a parte de injeção, tudo que pode ser injetado dentro da aplicação, que ela possa aceitar XSS, até mesmo SQL Injection, entre outros. Insecure Design é o desenvolvimento inseguro da aplicação, quando ela não responde da forma adequada, né? Ou faltou alguma proteção para alguma coisa, então é possível fazer uma requisição em que a aplicação responda de forma incorreta. Security Misconfiguration é a parte de configuração da aplicação em si, seja deixar portas abertas, até mesmo usuários com senha, padrões, algumas coisas assim. O Vulnerable Out-Date Components é o uso de componentes vulneráveis, já pode ser de terceiros ou até mesmo próprios ali, por exemplo, versões de Apache, Nginx, PHP, que já possuem vulnerabilidades conhecidas, se enquadrariam nessa categoria. Identificação e Authentication Failures ali, obviamente, a partir de falhas de autenticação que possam levar a alguns outros tipos de ataque, como comprovar se os usuários existem a partir dos erros de autenticação. Software and Data Integrity Failures, que é a parte do dado mesmo que pode ser acessado, ou até mesmo do software da aplicação, da integridade dela. A parte em laranja aqui do Security Log Monitoring Failures é uma parte interna, tá? Então essa parte nós não temos como atestar de fora, obviamente porque é algo que deve ser feito internamente, mas é importante salientar que dentro da UASP tem uma categoria para isso. Então é importante também ter a consciência do outro lado, né, como quem detém essa informação, de ter este monitoramento e segurança desses logs para conseguir ter uma possível busca se acontecer alguma coisa, ver quem foram os atacantes, quais foram os pontos de entrada e assim por diante. E a última, a Server-Side Request Forgery, o SSRF. Tá? Também tem, é forjar as requisições do lado do servidor. Okay? Então, tudo isso dentro dos testes que são feitos, mas a questão da OASP são agregados e gerado o relatório e passado para dentro do serviço. Mas por que realizar um pentest na minha empresa, né? Bom, acredito que primeiro seria para garantir a segurança, evitar que os dados confidenciais sejam
pessoais, da empresa, no caso, né, as informações ou até mesmo de clientes não sejam acessadas por pessoas não permitidas, testar os mecanismos de segurança. Como que eu vou saber se a minha aplicação ela está de fato segura, se ela não está? A gente já pegou casos em que para fazer testes em que a máquina já tinha sido invadida e já estava ocorrendo acessos indevidos há muito tempo. Né? Então, obviamente, não estava sendo utilizado para movimento lateral ou para roubo de informações, mas estava sendo utilizado como botnet a estrutura do cliente. Então, como que vai saber se aquela a estrutura, a aplicação ou até mesmo o meu perímetro ele está seguro sem eu fazer o teste, né? Essas são uma das formas. Né, a gente já tinha comentado, alocação de recursos de acordo com a prioridade, conhecer as vulnerabilidades da empresa, quais são os meus pontos críticos, as minhas vulnerabilidades, o que eu posso fazer para melhorar essas questões, diminuir os riscos, né, mitigá-los, adequação dos sistemas, as normas e exigências, que nem PCI, LGPD e evidências para adequação à LGPD. Quando preciso realizar um pentest na minha empresa? Geralmente é quando a gente tem aplicações públicas para a internet, né? Ou quando a gente quer verificar as nossas informações, se elas estão passíveis de exploração ou até mesmo de ataque por outras pessoas, tá? Então, costumamos fazer em aplicações web, em sistemas tipo de portal de chamadas, de cadastro, currículo, servidor NFT, de e-mail, FTP, tudo que está público para a internet. Também temos o teste interno, né, em que a gente simula como se fosse um usuário de baixo nível, quais são as informações que é possível explorar a partir desse único acesso, né, como se fosse um cara que chegou, plugou a máquina dentro da rede do cliente, e começou a fazer algumas coisas. Movimento lateral, exploração, extração de dados, assim por diante. Mas é importante fazer um pentest justamente por todas aquelas questões ali, né? Conhecer o ambiente é uma das principais formas hoje de se proteger, saber o que tu tem de pontos de entrada ou que precisam de atenção é uma questão bem importante, tá? Vou fazer uma demonstração técnica aqui, mais ou menos, tá? Bem simplesinha, só para demonstrar nesses passos aqui como que funciona o nosso pentest, tá? Entre a parte de inteligência gateway, levantamento das informações, né? Modelagem de ameaça, análise das vulnerabilidades, exploração, pós-exploração e aí depois seria a partir de report. Estou utilizando uma aplicação do Hack the Box, é uma aplicação própria para isso, tá? São sites, aplicações vulneráveis que, né, podem ser utilizadas para esses tipos de testes, tá? Então, esse caso aqui é uma aplicação web, o shop.htb. Aparentemente, a aplicação ela não tem nada, tá? Ela é só um contador de dias e horas, informando que tem algo a vir, tá? Então a gente tem algumas coisas aqui. Parte de levantamento de informações, a gente poderia fazer análise do código-fonte desta aplicação para ver se tem alguma informação relevante. Às vezes o pessoal costuma deixar dentro dos códigos comentários, e esses comentários podem levar a algum tipo de ataque, né? Parte de desenvolvedor, né? O fulano de tal fez uma alteração e ele deixa ali gravado, né? E aí a gente depois pode ver que o fulano pode ser o desenvolvedor e aquele é o usuário dele, né? Então, tem algumas coisas que a gente tem para levantar de informações. Geralmente também o pessoal costuma dentro do robots.txt deixar informações de URLs que não querem que os browsers que nem Google, Bing façam crawler do site para indexar, né, dentro das pesquisas deles, mas nesse caso aqui não tem nada. Tá? Então, basicamente, ele é uma página estática, digamos assim, que não tem nenhuma informação a não ser dias e horas. Tá? Bom,
Para essa primeira parte de levantamento de informações, o que que a gente pode fazer? Eu posso fazer um fuzzing dentro do site. Técnica de fuzzing é uma técnica para descoberta de arquivos, diretórios, páginas, né, e até mesmo vhosts que possam estar públicos dentro dessa aplicação, públicos, digamos assim, né, que existem dentro da aplicação, mas que eu não consigo saber sem sem ter aquele conhecimento, sem saber dela. Então, o Fuzzer ele faz esses testes perguntando através de dicionário, né, para a aplicação se existe aquilo lá ou não e a aplicação responde conforme isso, tá? Então vamos pegar aqui o nosso Kali, já tenho a parte aqui dele. Eu vou fazer um fuzzy naquela aplicação, esse é o IP dele, e eu quero descobrir se ele tem vhosts além desse cara ali, tá? Então a gente já viu que a gente tem o shop.htp, mas eu quero saber se ele tem alguma outra coisa. dev.shop, teste.shop, admin.shop, qualquer coisa, tá? Utilizando um dicionário de subdomínios, né, ele vai tentar fazer esse teste lá dentro da aplicação. E aí, se ele encontrar alguma coisa, ele me traz essa informação e eu posso fazer um teste. Aqui nesse caso ele já encontrou um, ele já possui um vhost específico, que é o Mattermost. Mattermost, para quem não conhece, é uma aplicação de. Mattermost é uma aplicação de chat estilo Teams e Slack utilizado pelas empresas internamente, só que ela é open source, tá? Então, por exemplo, se tem equipe de desenvolvimento interno pode utilizar esse tipo de aplicação para fazer essa troca de informações ali, tá? E aí, aquela parte do Traffic Modeling, a gente já tem aqui então um host que ele identificou que pode nos levar a outros tipos de ataque, tá? Beleza. Acessar este cara. Então, ele caiu numa página de login. Então, a partir daquela informação que a gente tinha daquele host, a gente já tem uma outra seção, tá? Precisa fazer login neste cara para ter acesso. Bom, a gente não tem nenhum usuário e senha, mas a gente também poderia procurar aqui, ó, se no Mattermost existem vulnerabilidades e a partir desse levantamento dessa informação, extrair algumas coisas, né? Possui algumas vulnerabilidades conhecidas, inclusive alguns CVEs e algumas outras coisas. Mas nesse caso específico eu vou deixar ele de lado e vou continuar fazendo o meu fuzzing aqui para ver se eu descubro outras coisas, tá? Eu vou fazer agora um fuzzing de diretórios. Então, dentro do shop.htp, eu quero identificar se ele tem outros diretórios internos dentro dessa aplicação. Também, da mesma forma, se ele tem um barra dev, um barra admin, alguma coisa. E ele também me identificou aqui que ele tem um http barra login. Também vamos acessar aqui, barra login, tá? Para a gente verificar. A gente já tem três informações a partir de apenas um site que era uma informação estática, teoricamente, que a gente tinha, né? Mostrando somente isso daqui. A gente já identificou que ele tem um portal administrativo do Mattermost, que é uma ferramenta de troca de informações, arquivos e conversas, e também tem uma parte de acesso administrativo nessa aplicação ali. Alguns dos testes possíveis nesses casos que são feitos, tá? A gente pode fazer a parte de mais comum na parte de autenticação é o SQL injection, é uma dos testes mais comuns feitos em aplicações. Qual é a validação que essa aplicação está fazendo do outro lado? Como que ela recebe a requisição, né, enviada para ela com alguns dados, alguns caracteres? Até mesmo injeção de caracteres especiais pode ser feito para esses testes ali, né, para ver como que ela responde. Então, nesse caso em específico aqui do Shop Admin, a gente pode testar o SQL Injection nele aqui direto, tá? E aí ver se ele responde de alguma forma. Aparentemente, como a ferramenta está carregando e não está fazendo nada, ele
possivelmente ele não está vulnerável a SQL injection. Mas tem uns testes comuns também que são feitos nessas aplicações né, de web, que é o do NoSQL injection, que pode ser feito. Para quem não sei se todo mundo está familiarizado ou não, né? O SQL, todo mundo já deve saber, é a linguagem de programação para trabalhar com banco de dados relacional, né? Um banco de dados que pode ter tabelas, estruturas bem definidas. E o NoSQL usa uma variedade de modelo de dados para acessar, gerenciar e fazer. E aí eles são otimizados para utilizar em aplicativo que exige modelo de grande volume de dados ali para troca de informação, com baixa latência, mais rápido e assim por diante. E geralmente os dados são armazenados em forma de documentos no formato de JSON, tá? Então, como a gente não conseguiu um SQL injection aqui, a gente pode testar o NoSQL injection, que é um teste para ser feito. E aí é da mesma forma que ele faz essa validação do SQL aqui, não vou fazer a explicação 100% de todo o processo do que é cada coisa, né? Porque também não temos tanto tempo. Mas basicamente ele está dizendo assim, ó, se o usuário for o admin ou 1 igual a 1, me deixa passar. Tá? E aí no NoSQL Injection ele faz a mesma coisa. Então, se for o admin ou qualquer coisa, me deixa passar. Quando a gente tenta fazer daí o login, a gente tem um acesso direto à aplicação com algumas informações. Tá? PC, smartphone, tem algumas informações. E aí tem um campo de busca por usuários aqui. Vamos buscar pelo nosso usuário que a gente está acessando aqui. A gente tem o nosso próprio usuário admin, em que ele traz um JSON informando que a gente tem um usuário e uma senha, tá? Essa senha aqui é em MD5. Eu costumo utilizar o crackstation.net para esses casos, para verificar se essa senha já não foi quebrada em algum determinado momento, mas pode ser utilizado outras ferramentas, como John the Ripper para fazer essa quebra dessa senha. Pode ser utilizado o Hashcat também, é uma ferramenta para quebra de senhas. E também a gente poderia, além do SQL Injection lá naquela parte de login, fazer outro tipo de ataque, como Brute Force, né, e outros ali, para ganho de sessão. Nesse caso específico, o usuário admin não tem a senha quebrada. Então, essa senha aqui não foi quebrada. Eu teria que pegar um dicionário de senhas para tentar fazer a quebra das senhas desse usuário aqui. Mas nesse caso em específico, como a gente já sabe que ele está vulnerável a NoSQL injection, basta eu fazer uma requisição dizendo para ele me retornar tudo que ele tiver dentro dessa aplicação. Tá? Então, a partir desse momento, quando eu mando retornar tudo que ele tem, ele me extrai todas as informações dos usuários. Então, a gente tem mais um usuário, que é o Josh, com um outro MD5. Vamos adicionar ele aqui no nosso Crackstation, para ver se, neste caso, o Josh possui a senha. Então, possui a senha no formato MD5 e, nesse caso, a senha do Josh já foi quebrada, tá? Remember me this way. Então, além dele possuir uma senha fraca, né? Através do levantamento de informações, a gente fez a análise das vulnerabilidades, através com SQL Injection, ganhou acesso à aplicação e conseguiu um usuário e senha do Josh. Bom, a gente tinha o Mattermost, né? Vamos ver se a senha do Josh funciona aqui nessa aplicação, para a gente logar. E a partir de uma aplicação vulnerável a SQL Injection, a gente fez um movimento lateral e ganhou acesso a uma outra aplicação ali dentro dela. Tá? Então a gente tem acesso àquele aplicativo de conversas, né? A gente pode ver que tem os canais aqui. Cada canal pode ter N participantes e não necessariamente os participantes enxerguem os outros canais, né? Da mesma forma que pode criar as equipes no Teams ali. Então aqui tem o do Coffee Break, que a Jazz mandou uma informação. A partir daqui a gente poderia levantar esses usuários que tem e fazer uma lista de usuários para disparar outro brute forces ali, né?
A gente tem o Deploy Machine, que pelo jeito é um canal privado que o Josh tem acesso e ele tem uma conversa com o Jagger aqui, tá? Tem que levar em consideração que este cara aqui ele deveria ser somente interno, tá? Teoricamente ele não haveria necessidade de estar público para a internet, e se fosse o caso, talvez seria interessante fazer a proteção através da VPN para acessar se há troca de informações, tá? E aí ele passa uma informação que ele fez o deploy de uma máquina e que ele criou uma conta com um usuário e senha, tá? Então a gente tem mais um usuário e senha que é o Jagger agora. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um scan neste cara aí, para a gente ver o que, que ele tem de acessos, tá? Vou parar aqui o meu, vou rodar um Nmap nas top 10.000 portas ali que ele tenha para esse host para ver o que, que eu consigo de informações dele, né? Se ele tem algum outro tipo de acesso. Poderia usar o usuário do Jagger para fazer tanto o acesso lá na parte do admin, mas não precisaria, porque a gente já conseguiu extrair todas as informações. Ou até mesmo dentro do Mattermost. Mas a gente verifica aqui que ele tem algumas portas abertas. Porta 22, porta 80 e porta 9093 do Copycat. Vou fazer um SSH com o Jagger 11180 para ver se aquela senha que ele tem publicada aqui funciona. Opa, conseguimos um acesso teoricamente à estrutura dele lá da rede, tá? Então, a partir de uma vulnerabilidade web que foi identificada num portal secundário, o admin, né, um painel administrativo, que até então não teria nada de informações críticas, não dava acesso à modificação do site nem nada, mas dava acesso a um portal de terceiro, que é o Mattermost, e dentro deste portal existiam informações sensíveis, no caso, usuário e senha do Jagger, tá? Então a gente fez a exploração de vulnerabilidade do SQL Injection ali dentro dele, conseguiu fazer um movimento lateral para uma outra aplicação, fazendo a exploração não, um login, né, com usuário e senha. A partir desse login, extraímos informações sensíveis desses usuários, conseguimos acesso com o Jagger, e agora, teoricamente, nós teríamos acesso à infraestrutura do cliente. A partir desses testes aqui, já seria pós-exploração, porque como a gente já tem um acesso, já ganhou, a gente pode fazer escalonamento de privilégios e também, além do escalonamento de privilégios, a gente pode tentar fazer movimento lateral dentro da infraestrutura desse cara aqui. Geralmente, quando se tem um acesso a um servidor Linux, a primeira coisa que a gente verifica é o que, que este usuário consegue fazer através do sudo, né? A gente consegue ver aqui que o Jagger ele não tem muitas permissões, ele é um usuário comum dentro do sistema, mas ele consegue rodar alguns comandos, e um deles é esse Password Manager, que ele tem dentro do usuário deploy. Não é o usuário, é um outro usuário dentro dessa estrutura, mas que deu permissão ao Jagger para rodar este Password Manager, tá? Que é uma ferramenta de gestão de senhas, é o que a gente acredita, né? Se a gente verificar aqui nas conversas de outro, o Josh avisa o Jagger, ó, ele estava tentando instalar um Docker na máquina e ele começou a aprender C e ele criou um Password Manager. Dá para te testar se tu quiser verificar se tem alguma coisa, se tu quiser testar lá naquela máquina que ele fez deploy, tá? Então, a gente pode utilizar este cara aqui só para ver como que funciona a execução, tá? Desse Password Manager. Então ele diz ali, welcome to Josh Password Manager, né? Por favor, entre a senha master, tá? A gente não sabe a senha master desse cara aqui. Então ele está dando um acesso negado e ele vai ser reportado, tá? Então a gente precisaria descobrir a senha master desse cara para conseguir fazer um escalonamento de privilégios, tá? Nesse caso específico, a gente está fazendo a exploração de um binário para fazer o escalonamento de privilégios, mas existem
N outras formas, tá? A gente poderia utilizar o Limpass, que é uma ferramenta que vai identificar dentro aqui dessa máquina tudo que pode ser utilizado para fazer escalonamento de privilégios, desde vulnerabilidades que esse sistema operacional possa ter, incluindo a essas execuções de binários que o próprio usuário consegue executar para ver se ele tem alguma exploração que possa levar ao escalonamento e assim por diante, tá? Mas nesse caso nós vamos utilizar o Password Manager. Eu estou utilizando o Ghidra aqui, que é uma ferramenta para fazer engenharia reversa de binários, né? Para fazer a análise desse Password Manager. Eu já baixei ele para minha máquina ali anteriormente para evitar, né, perdermos muito tempo. E aí, a gente, olhando aqui na função main desse cara aqui, a gente verifica que nas linhas 15 a 18 aqui, mais ou menos, ele é aquela parte que ele pede para que a gente coloque a senha master, tá? Então, por favor, entre a senha master e ele grava essa informação que a gente passa no operador. Basicamente, é isso aqui que a gente fez, tá? Quando a gente executou, que ele pediu para entrar a senha master, a gente passou esse ADASDF, e ele gravou essa informação no operador e ele disse que não é o que ele está esperando. Aí, a partir daqui, das linhas 25 a 37, a gente consegue ver que ele faz uma comparação do operador com uma string. Nesse caso, ele está comparando com sample, né? Cada linha, cada letra que a gente coloca, ele compara com uma dessas strings para ver se é o que a gente está colocando. Então ele separa cada um ali e diz, olha, não é o sample, não passa. Então a gente consegue deduzir, obviamente, que o sample é a senha master desse cara aqui, tá? Através, obviamente, de uma engenharia reversa bem nas coxas, digamos assim. Mas a gente conseguiu a senha master desse cara ali. Então, a partir de agora, a gente tem o usuário deploy e a senha desse usuário ali. Dentro das informações aqui, a gente estava vendo que este cara ali, ele tem o usuário estava fazendo os testes de deploy nessa máquina, né? Então a gente vai tentar acessar com ele. Eu vou deslogar, inclusive, do Jagger aqui. Já vou tentar logar com o deploy. Com a senha deploy app. E também a gente pode ver que as senhas não são tão difíceis assim, né? Se a gente fosse montar um dicionário de senhas ali, basicamente em pouco tempo essas senhas seriam quebradas, tá? Não precisaria muito tempo. Mas aqui a ideia é outra. Tá? Então a gente conseguiu logar com o usuário e senha do deploy, que a gente conseguiu através de um binário que o usuário criou dentro do servidor que permitia essa exploração. E aí o usuário deploy, a gente consegue ver que ele também é um usuário comum, mas ele possui privilégios de Docker. Privilégios de grupo de Docker geralmente já são privilégios elevados. Tá? Então, aqui, teoricamente, a gente já teria feito o escalonamento de privilégios lá do usuário inicial que a gente conseguiu. Então, a gente conseguiu o Josh, com o Josh a gente logou em outra máquina. A partir da máquina do serviço que a gente logou, a gente extraiu a informação do Jagger, que o Jagger tinha um binário que ele podia fazer execução, que tinha uma vulnerabilidade dentro dele, que nos deu acesso a um usuário com permissões privilegiadas, tá? De Docker. Se esse cara é um Docker, a gente consegue rodar comandos de Docker aqui, tá? E aí tem outros ataques que a gente pode fazer dentro de Docker aqui, como no caso seria a montagem do root, porque essa Alpine ela é um Linux para utilização de Docker, né? Então ele permite essas informações. Mas ele poderia ter ou qualquer outras imagens, ele poderia ter as aplicações internas que são desenvolvidas e eu conseguiria montar essas aplicações através do Docker, ah, acessar elas, verificar código-fonte, até mesmo se tivesse informações de configurações do banco de dados, usuário e senha, de login de banco, para fazer essas extrações, e todas essas informações levantadas podem levar ao movimento lateral, tá?
Mas nesse caso, como ele tem essa informação do Alpine aqui, que é um Linux, eu vou fazer o seguinte, eu vou montá-la dentro como se fosse o usuário do root, né, dentro do MNT, esse Alpine. E aí agora que a gente já tem esse cara aqui, a gente pode dar um ID e a gente vai ver que a gente já está como root, tá? Mas a gente está como root dentro do Alpine ali neste caso. Então, ó, PTC PSWD é uma outra informação. Só que se a gente voltar aqui e der um mesmo cat barra etc barra PSWD, a gente vai ver que a gente também tem acesso a esse arquivo como se fosse o root, por causa dos privilégios administrativos que o Docker dá àquele usuário. Então a gente também tem acesso a essas informações. Inclusive a gente consegue ver o usuário Mattermost, que ele tem barra bin barra bash. Existe um usuário Mattermost. A gente pode pegar esses usuários e tentar fazer movimento lateral utilizando eles, né, através de brute force, descoberta de senhas e assim por diante. E aí, todas essas etapas que foram levantadas, a gente iria documentar dentro do report, com prints demonstrando tudo que foi levantado, quais foram as vulnerabilidades utilizadas, as explorações que foram feitas, quais são as formas de correção, né, ou de melhoria na questão de segurança, para a proteção dessas aplicações. Tá? Só voltando aqui ao início ali dos testes da metodologia PTS que a gente utiliza, justamente para garantir todo esse processo ali, esse caminho que é percorrido, que a gente consiga trazer o máximo de informações possíveis para que ocorra uma a proteção adequada às aplicações dos clientes. Tá? Então, levantamento das informações, a gente viu qual que era a ferramenta que estava sendo utilizado, a gente fez a parte de fuzzing e encontrou diretórios que não estavam acessíveis ali teoricamente. Também encontramos o vhost do Mattermost, que nos levou um acesso administrativo, porque havia troca de informações sensíveis lá dentro. A gente, dentro da parte de fuzzing ali, até é bem interessante, a gente já conseguiu encontrar backup de SQL com acesso aos dados de todos os usuários da base de dados. Então, o fuzzing é uma parte bem importante, tá? A gente reuniu as informações relevantes, né, que foram os usuários ali que a gente teve para mapear aquelas ameaças ali, no caso do Mattermost, fez a análise de vulnerabilidade a partir das telas de login que a gente tinha, tanto administrativo como do Mattermost, para fazer a exploração, que no caso foi um NoSQL injection ali que a gente teve. Parte de exploração, obviamente, ela está basicamente ligada com a parte de análise de vulnerabilidades. A partir do momento que tu identifica uma vulnerabilidade, a primeira coisa que tu pode fazer nela é a exploração, não tem, né, outra questão. Parte de pós-exploração, no caso, foi o escalonamento de privilégios, movimento lateral, tudo isso que a gente conseguiu fazer a partir daquilo dali. E agora, teoricamente, seria a parte de reporting, que nem eu comentei, em que a gente iria passar todas essas informações para que pudesse ser protegido esse perímetro e evitar esse tipo de ataque. Ok, eu sei que é bem bastante técnico, mas vamos para as dúvidas, que daí talvez fique mais claro para todo mundo. Se alguém tiver Tem... perguntas aí, o chat está aberto. Eu não consigo ver o chat. Tu consegue ver o chat, por favor? Sei, e se alguém de perguntar aqui, Uhum. ou também se alguém Então, quiser abrir o microfone e falar também, pode ser. deu muito chiado durante a apresentação? Não. Um pouco, mas não muito. É. Sem perguntas, pessoal? Ali. O Alex Silva, Anderson. Existe algum modelo base para report? Existe. O próprio PTS ali, ele tem dentro da parte de report dele, né?
das categorias ali que são seguidas, um modelo, digamos assim, que pode ser feito, tá? No nosso caso, que nem eu tinha comentado ali, além daquele modelo de reporte utilizado pelo PTS, a gente ainda coloca em conjunto a OASP. Então, a gente vai fazer a descrição daquela vulnerabilidade que foi identificada. Dentro da OASP, em que categoria que está inserida aquela vulnerabilidade, né? Até mesmo porque esses reportes são compartilhados com desenvolvedores, né? E aí a parte da UASP ela é mais voltada para essas pessoas, né, de equipe de desenvolvimento, para que se tenha mais informações ali. Então, mas, obviamente que cada caso é um caso, né? Pode ser montado o tipo de reporte conforme o que a pessoa quiser. Se ela não quiser que tenha informações sensíveis, só tenha uma vulnerabilidade e o local onde foi encontrado, pode ser feito também. Mas sim, tem um modelo a ser seguido conforme a PTS. Ok, não sei se respondeu a pergunta, Alex. Beleza. Alguém mais tem algum questionamento? O Jones, existe algum site onde possa ser encontradas vulnerabilidades baseadas em linguagem ou framework web? Sim, existe. Pode ser, depende o caso mais específico, mas aqui, por exemplo, se a gente pegar o exploit-DB, tu pode pegar por versões, né? Por exemplo, assim, eu quero verificar se existe vulnerabilidade específica. Opa, agora caguei aqui. Do Apache. Sei lá, eu tenho uma versão do Apache 2.4, né? O ExploitDB ele vai te trazer todas as vulnerabilidades que já existem para Apache, tá? Ou para PHP. Quero saber se existe alguma vulnerabilidade específica para PHP. Também pode ser. Outra, outra parte que é importante é o do próprio NIST ali que ele traz, né? Apache 224 Exploit, ó. Vamos procurar aqui, ó. Deixa eu ver se vai ter aqui do. Deixa eu pegar esse CVE. Apache 24 CVE. Aqui, ó. cvedetails.com vai trazer todas as informações de CVEs. A do Mitre, que eu queria comentar aqui. O Mitre também vai trazer todas as informações de CVEs que esse serviço pode ter. Aí, em questão referente à programação, por exemplo, quais são as vulnerabilidades que o meu código pode trazer, daí é um pouquinho diferente, daí é mais específico, né? Porque daí pode ter XSS, SQL injection, pode ter o SSRF, então varia um pouco. Daí teria que fazer o teste do código mesmo para verificar, tá? Mas nas outras questões é mais fácil pesquisar nesses locais aqui, tá? Tanto do Mitre como do CVE Details, ou até mesmo o ExploitDB pode trazer algumas informações de vulnerabilidades, tá? Respondido então para o Jones. O Lucas, qual seria a periodicidade de executar um pentest em aplicações web? Existe uma boa prática de segurança recomendada ou varia de acordo com o plano de segurança de cada empresa? Legal. Pode variar de acordo com o plano de segurança, tá? Mas dentro da NIST, daí, né, que a gente comentou que tinham outras metodologias aqui, tá? A NIST tem uma periodização também. Pode ser de 3 meses, 6 em 6 meses, anual. E aí tem uma outra questão. Também, por exemplo, se for o caso de você estar fazendo o pentest por causa da adequação ao PCI, aí tem um outro tempo. Então, varia de acordo com algumas questões, tá? Se é um caso assim, só para manter uma política de segurança, daí é tu que vai determinar isso daí. Geralmente, em 3 meses é o que é recomendado, mas não é o que é seguido. Tá? Mas, sim, tem uma padronização também para esses casos aí. Depende conforme a política ou conforme o que tu está tentando se adequar. Por exemplo, o PCI, ele tem um período específico do PCI que tu precisa fazer os testes. O LGPD, por exemplo,
não solicita, mas tu pode utilizar o pentest como base para, como é que é? Para diminuir os teus Sim, riscos, né? E aí gerar depois tu evidência, comprovar que tu... Isso, gerar gerar evidência. evidência para a Uhum. questão da Então, LGPD. cada caso é um caso, tá? Mas geralmente é recomendado 3 meses, 6 meses, assim, não deixar muito tempo. Porque tem que levar em consideração também o quê? De quanto em quanto tempo esta aplicação é modificada. Por exemplo, assim, tua equipe de desenvolvedores passa todos os dias modificando essa aplicação, daqui a pouco tu vai ter que diminuir essa periodicidade, né, para garantir, porque cada modificação que é feita pode levar a uma nova vulnerabilidade que talvez naquele pentest de um ano atrás não tenha sido identificado, não tinha, talvez. Então tem que levar essas questões em consideração. Geralmente, o recomendado de 3 meses, pelo NIST, 6 meses ou um ano. Ok, respondido aí para o Lucas. Aqui, alguma per... Ah, tá. Aqui tem mais uma pergunta do Alex. Alguma das metodologias indica a realização de pentest antes de subir a aplicação em produção? Daí faria parte da esteira de segurança, né? O DevSecOps ali. Tem o da própria WASP, tá? Ela comenta sobre os testes antes de subir em produção. Aí, neste caso, na verdade, até eu acho que todas têm, né? O teste antes de subir seria o mais Uma boa adequado, né? prática. É uma boa prática de homologação, mas não é o que acontece. Hoje, basicamente, todo mundo já tem a aplicação e aí quer fazer o teste agora. Mas ele deveria estar inserido dentro do teu desenvolvimento, da esteira de desenvolvimento seguro lá, que é o ciclo do infinito, tá? Aí é uma boa prática, sim, tá dentro dos testes antes de subir. E aí existe duas formas de fazer esses testes, que é o DAST e o SAST, né? Que é o da análise de código através automatizado, que uma ferramenta vai fazer a análise daquele teu código e vai identificar possíveis falhas. E o SAST daí é o manual mesmo, que daí é o teste da aplicação, né? Existe até o code review que algumas empresas costumam fazer, que é pegar esse código-fonte, ler todo ele e verificar possíveis pontos de entrada. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, então, se não temos mais perguntas, queria agradecer a presença de todos, tá? Agradecer ao Anderson aí pela ótima explanação, pela demonstração aí da Obrigado. metodologia de pentest, tá? Nos colocamos à disposição aí para sanar novas dúvidas. Quem quiser pode estar entrando em contato com a nossa equipe aí para estar conversando, quiser marcar uma reunião para falar especificamente sobre pentests, metodologias e outros serviços afins, tá? Relembrando também que nós temos um podcast que é o Got Shell, que está disponível em todas as plataformas, que fala sobre segurança da informação. Inclusive tem um podcast específico lá sobre pentest também que nós fizemos, tá? Então, o pessoal que quiser seguir e compartilhar o podcast, será muito bem vindo aí para a nossa comunidade. E o nosso news aí, que é o Guardião, que ele está disponível no LinkedIn, também com informações sobre segurança da informação e que podem ser compartilhadas dentro da organização de vocês. E o Papo Seguro, que é o nosso webinar mensal, também trazendo aí temas e soluções na área de cybersecurity. Então, novamente agradeço a todos, ao Anderson, e ficamos aí à disposição para possíveis dúvidas, informações sobre esse tema aí, que é o tema de pentests. Muito obrigado, Emerson. Valeu, Tchau, pessoal. Até tchau. mais. Tchau, tchau.